Amados, chegou aquele momento tão especial, quando nós vamos ouvir a mensagem do Senhor por intermédio do pastor César. Que nós possamos estar atentos, focados, para que assim, a cada dia, estejamos mais prontos e preparados para seguir o caminho reto do Senhor. Pastor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 76. Salmo 76. Provavelmente é uma surpresa que nós estejamos lendo o Salmo 76 hoje. Mas diz assim a palavra do Senhor: conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Santo Deus, mais uma vez na tua presença suplicamos a tua misericórdia, aclarando a nossa mente, iluminando o Senhor para que nós possamos entender a tua vontade, para que diante daquilo que a tua palavra nos diz, nós sejamos modelados para nos parecermos mais com Jesus Cristo, sermos reconhecidos no nosso dia a dia como filhos de Deus. Nós suplicamos a Deus que nada nos impeça de entender a tua mensagem para o nosso coração nessa noite. E pedimos a Deus então que o Senhor tenha total liberdade para nos conduzir e para modificar a nossa maneira de pensar, tudo de acordo e submisso àquilo que a tua palavra nos diz através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muitas vezes nós não percebemos algumas coisas que são muito claras quando nós paramos um pouco para pensar. Todos nós somos hoje a somatória das experiências que desfrutamos no nosso passado. Essas experiências podem ser boas, ruins, mas de qualquer maneira, através dessas experiências, nós acabamos sendo moldados para sermos quem nós somos hoje. E até, se nós pararmos um pouco para pensar, aquilo que nós vivemos hoje, da mesma maneira, seguindo essa mesma lógica, cria em nós expectativas sobre o futuro. Ou seja, o passado modelou o nosso presente e o
nosso presente está modelando o nosso futuro. Talvez isso seja tão óbvio que a gente nem pare para pensar nesta verdade, né? Mas uma pessoa pessimista, ela é assim porque em algum momento, em algumas experiências que ela teve no passado, foi criando nela essa resistência. Ela não consegue enxergar de outra maneira porque o passado dela a colocou nessa situação. A mesma forma, uma pessoa otimista, porque o passado dela a modelou para que ela olhasse para a vida, olhasse para os problemas com uma visão boa, uma visão que a impulsione. Às vezes até não é que você viveu aquilo, mas você teve a experiência de ver outra pessoa vivendo aquilo, e o resultado daquela experiência te afetou. Principalmente quando essas pessoas são pessoas importantes para nós, pessoas que nós amamos, pessoas que nós admiramos. Então, quando nós vivemos isso, esse nosso presente, essa nossa ideia atual sobre a vida, sobre os problemas, sobre as dificuldades, demanda muito daquilo que já passou. E aí nós temos um problema. Não, quer dizer, temos um problema. Podemos ter um problema. Porque nem sempre a nossa experiência foi boa. Nem sempre. E aí, um exemplo disso, para ficar mais claro. Pessoas que tiveram sérios problemas com seus pais. Por exemplo, o pai era um pai abusador de sua autoridade, que sempre usava da violência para fazer valer aquilo que ele queria. Isso, de certa maneira, nos coloca hoje, cria pessoas, né, e nos coloca hoje uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais retraída, uma pessoa mais acuada. Sempre que há um problema, a gente resiste em enfrentá-lo, a gente tenta sair pela tangente, a gente não encara a situação, por causa desse passado. Ou então, vamos pensar no mesmo caso, né? Um pai abusador, um pai violento, um pai assim, e criou nessa pessoa uma pessoa também violenta para enfrentar o pai. Então hoje, quando aparece uma outra situação, que nem precisa de violência, nem precisa de... ele reage de forma bastante violenta. E o problema é que ele hoje é casado e tem filhos agora. Então, quando os filhos fazem alguma coisa, porque é o que ele aprendeu lá atrás. Há muitos filhos que reclamam que os pais nunca os abraçaram. Nunca teve um abraço do seu pai. E aí, quando nasce o seu filho, ele tem duas possibilidades. Ou abraça todo tempo. Não larga a criança, né? Quer abraçar toda hora. Ou então também não abraça e não quer saber. Por quê? Vai trazendo, né? O que será desta criança agora? Daqui a 15 anos? Daqui a 20 anos? Nós precisamos pensar sempre que o nosso presente está modelando o nosso futuro. Para entendermos isso melhor, eu preciso lembrar que o Salmo 76... ele é um salmo que está no terceiro livro dos Salmos, dos 5 livros que existem aqui na nossa Bíblia, né? O livro dos Salmos que nós conhecemos, ele é dividido em 5 livros, e o Salmo 76 faz parte do terceiro livro, que começou lá no 73. Então, de novo, eu vou falar que o 76
está depois do 75. E talvez você não está entendendo por que eu estou sempre falando isso, né? 74 depois de 73 e tal. É que cada um dos livros dos Salmos está dividido por seções. E foi organizado para ser lido nesta sequência. E se você os ler nesta sequência, você vai perceber um aprofundamento das ideias trazidas nesses salmos. Então é muito importante que você leia o 76 depois de ter lido o 75. E o 75 depois do 74, o 74 depois do 73. Tá? Porque é ali que começa o terceiro livro dos Salmos. E se você ler esse capítulo, né, esse Salmo 76, você vai perceber algumas coisas importantes, como por exemplo, sobre o que ele está tratando. Os especialistas dizem que este salmo trata do momento histórico onde Deus libertou o seu povo do cativeiro. Ou seja, quando os assírios estavam dominando o mundo, era a grande potência que estava dominando e levando cativo todas as terras que ele invadia, e mesmo invadiu Israel. E só para lembrar, nesse momento histórico, o povo de Israel estava dividido, as tribos do norte e as tribos do sul, 10 tribos e meia para o norte, que continuaram chamando-se de Israel, e 1 tribo e meia para o sul, que passou a usar o nome de Judá. Nessa divisão, quando os assírios vieram, eles dominaram as tribos do norte, o Israel, e levaram cativos. E nunca mais eles voltaram. E nesse momento, depois que eles fizeram isso, eles se viraram contra a tribo do sul, Judá. E eles iam invadir, e era uma grande potência contra uma naçãozinha, uma pequena nação, que agora estava dividida ainda. Não havia a menor chance de Israel rivalizar-se com a Assíria. E o rei da Síria, Senaqueribe, cercou Israel, deu um ultimato a Israel, fez um fake news, fez uma propaganda de guerra, foi até os muros da cidade de Jerusalém e disse: olha, vocês não podem resistir contra nós, eu estou dando uma chance para vocês, se rendam, e nós vamos transportar vocês em segurança para onde a gente quiser. Vocês vão ser nossos escravos, né? Mas vão estar vivos pelo menos. E é interessante porque os emissários de Israel que foram falar com os emissários do rei, Senaqueribe, disse assim: olha, por favor, fale em aramaico para nós, porque nós somos cultos, nós falamos aramaico, mas o povo não fala aramaico. E aí fica uma coisa só entre nós aqui, um segredinho nosso. E eles disseram: não, a gente quer falar com o povo mesmo. A gente quer que todo mundo saiba que vocês não têm como se livrar de nós. E o rei, então, o rei de Israel, Ezequias, então ele vai buscar no Senhor a resposta. Ele clama ao Senhor, pede, ora ao Senhor e pede que o Senhor faça alguma coisa. E Deus mandou o seu profeta dizer: não se preocupe, eu vou vencer os assírios. E de fato, na manhã seguinte, os assírios foram mortos, acordaram mortos. Amanheceram mortos. E foi um escândalo, foi uma coisa assim, que até mesmo o rei voltou para Nínive, voltou para a Síria, envergonhado. E foi uma tal vergonha que os filhos dele, os filhos de Senaqueribe, o mataram quando ele estava em adoração no templo. Deus livrou o seu povo de uma forma miraculosa, porque naquela noite Deus mandou o seu anjo passar no acampamento dos assírios e matá-los.
E Deus livrou o seu povo então do cativeiro de forma miraculosa. O Salmo está usando esse momento, está cantando este momento, com um objetivo muito claro, que é nos preparar para aquilo que virá. Então, o Salmo está dividido em duas partes, tá? Versículo de 1 a 6 e depois versículo de 7 a 12. Quando ele apresenta aqui, o salmista está apresentando, ele apresenta Deus como Deus sendo o juiz e libertador. No primeiro momento, versículo 1 a 6, ele fala da grande libertação do passado. E ele quer olhar, ele propõe um olhar piedoso para a história. Primeira coisa, versículo 1, ele diz assim, os piedosos olham para Deus com admiração. Quem conhece a Deus, sabe que Ele é o grande Deus, que Ele é o Senhor, que Ele governa absoluto tudo e sobre todos. Os crentes, então, quando olham para Ele, reconhecem isso, que Ele está agindo, Ele está vivo. A segunda coisa que é interessante nesse texto é que ele fala que Deus, os piedosos marcam um encontro com Deus. Tanto Salém, né, que seria Jerusalém, a palavra Jerusalém significa terra de paz. Salém significa paz, então obviamente significa terra, então terra de paz. E é interessante porque a única coisa que não tem em Jerusalém é paz, né? Até hoje, ficam brigando lá por Jerusalém. Mas é terra, é isso que ele está dizendo. Lá em Salém, lá em Jerusalém, e assim também no Monte Sião, é o lugar de encontro com Deus. É o lugar onde Deus estabeleceu o seu tabernáculo. Deus estabeleceu um encontro com o ser humano. E os piedosos sabem que neste encontro com Deus, a nossa alma é renovada. A nossa força é renovada. Para esses piedosos, Deus é o seu herói. Os inimigos não podem derrotar a Deus. E se nós olharmos historicamente, Deus sozinho, através do seu anjo, derrotou aquele grande exército. Todo o aparelhamento bélico conquistado pelos assírios, que eram conhecidos como vorazes, como gafanhotos, nada passava, eles devastavam as terras por onde passavam. Deus sozinho derrotou o exército. E os piedosos olham para Deus com admiração. Isso é a primeira coisa que a gente percebe nesse salmo, que o salmista faz parte desse grupo. A segunda coisa interessante aí é que é cantado para a gente essa manifestação de Deus na história, né? Como Deus é grande. O Senhor é retratado aqui como sendo ilustre, como sendo o glorioso, como sendo aquele que fez maravilhas. E quando pensamos em maravilhas, são obras que Deus agiu e libertou o seu povo. Mas há uma palavrinha muito importante aí, que diz que Deus é temível, é um terror, né? É terrível. Ou seja, não é para você brincar com Ele. E acho que é importante a gente dizer isso no século 21. Porque a apresentação de Deus aqui é que Deus inutilizou a máquina de guerra que os assírios tinham. Deus inutilizou. O arco, o carro, toda a tecnologia de guerra que os assírios tinham, caiu por terra. Ou seja, no século 21 é importante reafirmar isso, porque a gente tem uma ideia muito equivocada sobre Deus. Eu me lembro que
tem uma teóloga aí, uma teóloga contemporânea, chamada Xuxa Meneghel. Ela tem ensinado por aí que Deus é o cara lá de cima, é o nosso parceiro, aquele cara que você fica batendo um papo com ele, ali na pastelaria, sabe, assim, que você vai contar. Não é isso, não. Essa falta de temor que se estabelece, que se percebe aí no nossa maneira de viver no século 21, não é aquilo que as Escrituras dizem. Ele diz, a palavra de Deus nos diz que Deus é terrível. É preciso entender aqui que com Ele não se brinca. Essa primeira etapa do Salmo, que olha para o passado, que aponta para o passado, afirma e demonstra que Deus agiu com poder. Que Deus é aquele que não deixou passar em branco, que vem em socorro, mas que exerce juízo. Por isso, o versículo 7 a 12 vai falar desse grande juízo que haverá no futuro. Tá? E nesse sentido, o salmista começa a mostrar que Deus é um grande shogun do universo. De novo, Deus é terrível e Ele embute terror. Ninguém fica à vontade na presença de Deus. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas quando você tem uma pessoa que embute respeito, você não fica muito à vontade perto dele. Você não sabe como é que você fica, né? Você fica tentando achar um jeito de, né, falar com ele. E eu acho interessante porque o chefe de uma grande corporação, e você encontra com ele no elevador. Imagina aí, vou pensar, pegar um famoso, né? Você está lá no SBT, acho que é SBT mesmo. Encontra o Silvio Santos no elevador. Ô, seu Silvio, como é que tá? Né? A gente fica meio sem saber se pode entrar, não pode entrar no elevador. Né? Eu sei que uma vez um irmão nosso foi promovido, ele agora era diretor da empresa, e ele dava oportunidade, muita gente trabalhou com ele, e um dia um dos irmãos, e ele tinha um apelido na igreja, né? Todo mundo chamava ele na igreja de apelido. E um dia, o irmão que passou a trabalhar lá na empresa, encontra com ele no elevador, cheio dos outros diretores, não sei como é que é o cargo lá, mas diretores e tal. E ele chega e diz: ó, tio, tudo bem? E o irmão lá, né? Oi, tio, tudo bem? Quando terminou, eu sou tio lá. Aqui eu sou o diretor fulano. Aí a pessoa ficou super revoltada. Mas tá certo. Ele não é o tio. Vai falar, vou fazer a apresentação do nosso diretor aqui, o presidente da nossa corporação, é o tio João. Não é. E a ideia aqui é exatamente essa, você tem que prestar atenção. Deus não é seu amiguinho. Não é seu parceirinho. Ele é o grande Senhor. E Ele embute terror naqueles que se aproximam dEle. Toda a criação treme diante do Senhor. Quando Deus fala, tudo e todos ficam em silêncio por respeito e temor. Deus, e o texto diz que Deus
está sentado, e o salmista diz que ele vai se levantar. E é um grande erro achar que Deus, porque Deus está sentado, ele está disperso. Ele não está. Ele está prestando atenção em tudo que está acontecendo. E ele está deixando acontecer. Mas quando ele se levantar, ele vem para fazer justiça. E é isso que o salmista clama aqui. E quando ele se levantar e fizer justiça, diz o texto, ele vai defender os fracos. Ele vai defender os humildes. Os pequenos podem confiar em Deus, porque Deus não vai decepcioná-los. Deus os salvará. E essa é a confiança que temos para com Ele, de que Ele cuida de nós. Mesmo quando nós não temos forças nem condições, fique tranquila, o seu Senhor está cuidando. E os valentes, aqueles poderosos, aqueles que usam da violência, da ira, da força, não poderão fazer nada. Se eles também se levantarem, se levantarão para a sua ruína, diz o texto. Deus os fará prostrarem-se. E uma ilustração possível aqui, não sei quantos já tiveram essa experiência, mas é quando você sai na mata, e você está andando na mata, e tem naquela mata os passarinhos cantando, as cigarras, não sei como, cantando, eu não sei o que a cigarra faz, mas aquele barulho da cigarra, os animais ali, e quando uma onça esturra, silêncio total. Até a cigarra, onça não come cigarra, até a cigarra, silêncio total. O único animal que você ouve o barulho é o ser humano gritando, socorro, socorro, porque tudo mais fica em silêncio. É claro, talvez você não tenha essa experiência, né? Talvez você tenha assistido no Discovery, né? Um leão na savana, dando o seu esturro, silêncio total. Até os outros predadores ficam em silêncio, porque tem alguém superior falando. Mas você não é africano, nunca passou por isso. Eu fiquei pensando em como trazer essa ilustração. Então eu vou pensar aqui, antigamente, as famílias mais antigas vão talvez entender melhor, porque antigamente os pais trabalhavam fora e as mães ficavam cuidando das crianças, de todas as 10 que eles tinham. Ficavam cuidando ali. E as crianças, os meninos principalmente, ficavam na rua, jogando bola, empinando pipa, rodando peão, coisas desse tipo. Mas tinham um horário. Normalmente era próximo do horário que o pai chegava do serviço. E o pai, por alguma razão, que eu ainda não sei qual, já tinha conversado com a mãe que 6 horas ou 7 horas, não sei, as crianças deviam estar dentro de casa tomada banho já. E as crianças naquela época não usavam o relógio. Então, ficavam brincando. E a mãe, às vezes, sentada lá na varanda da casa, conversando com a vizinha, deu o horário, ela grita, 5 horas da tarde, ela grita, João, vem tomar banho. E a resposta da criança, normalmente é, hoje em dia, antigamente não era assim. Dizia assim, já vou. Aí a mãe, sentada ainda, conversando com a vizinha, olhava no relógio, 5h15. João! Já vou! 5h30.
João, seu pai está chegando. Deixa só eu terminar isso aqui. 5:45. O ônibus parou no ponto. O menino, parabólica do menino, avistou o pai a 3,5 km. Ele corre para casa, desesperado. Toma aquele banho de gato, né? Passa pelas águas, simplesmente tira tudo na toalha. Pentei o cabelo, senta para fazer a lição de casa. E o pai chega. E ele está naquela expectativa, e o pai senta, conversa com a mãe, e ele então começa a brigar com o irmão. E o pai na sala, conversando com a mãe, diz: crianças, parem de brigar. E eles estão no quarto, olhando para a sala, e vendo que o pai está sentado, conversando com a mãe. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. E empurra daqui, bate o travesseiro de lá, e não sei o quê. E o pai diz: se eu me levantar daqui, vocês vão ver. A culpa é sua. E de repente o pai se levanta. Naquela época, nenhum pai perdia a viagem. Se ele se levantou, você vai apanhar. Não pense porque ele está sentado, está tudo bem. Ele não está te ouvindo. Ele não está prestando atenção nos seus pecados, nas suas mazelas, na sua falta de compromisso. Não pense isso. Não pense que você pode abusar do outro porque Deus está sentado. Porque você pode viver a sua vida da sua maneira porque Deus está sentado. Porque quando Deus se levantar, e o salmista disse, Ele vai se levantar, Ele não vai perder a viagem. E quando Deus fala, ninguém fica de pé. Ele, o salmista, apresenta Deus aqui como o maioral de todo o mundo. Vejam que interessante o versículo 11, porque ele propõe para a gente que nós olhemos para Deus como aquele Deus que fez um pacto conosco. Nesse salmo, é a primeira vez que aparece a palavra Senhor, todinha em letra maiúscula. Essa é uma dica que o tradutor traz para a gente, que o Deus Yahvé, o Deus do pacto, o Deus que disse que seria o nosso Deus, que lutaria as nossas batalhas, que nos protegeria, é chamado. Exatamente quando ele fala do pacto. Mas, levando em consideração tudo que o Salmo já trouxe até aqui, a proposta aqui é que ele está dizendo assim, Deus sempre cumpre a sua parte no pacto. Mas Ele espera que você cumpra a sua parte. Ele espera que você também, quando faça votos, cumpra-os. Quando você diz que vai ser o seu Deus, que Ele vai ser o seu Deus, melhor dizendo, e você vai ser o servo dEle, que você o sirva. Ele espera que você também tenha esse compromisso, o mesmo compromisso que você está dizendo que Ele tem contigo. E isso é muito importante, porque na hora da aflição, a gente lembra muito de Deus. E eu tive duas experiências a esse respeito. Primeiro foi uma irmã que pediu oração, ela estava com leucemia, e ela disse, olha, eu estou aqui no hospital, peça para a igreja orar por nós, por mim,
E a igreja aqui em Buenos Aires orou por essa pessoa, e essa pessoa ficou boa. O médico voltou e disse, é impossível isso. Nunca vi isso acontecer. Alguém com leucemia fica curada, sem tratamento, sem remédio, sem nada, internada por causa disso. Isso é um milagre. E essa pessoa simplesmente diz assim, agradeça lá por mim. Nunca mais voltou. E a outra experiência que eu tive, também com uma irmã, ela cantando no louvor, né, ela gostava do coral, cantava no coral, melhor dizendo, não no louvor, no coral, e ela teve um problema muito sério, ficou internada, e ela disse para mim, pastor, eu fiz um pacto com Deus. Se Ele me der a vida, se Ele me curar, eu vou louvá-lo todos os dias. Eu vou me envolver com o coral. Eu quero que a minha voz e o meu dom engrandeça o seu nome. Eu disse, ai que bênção, vamos orar. E nós oramos, e 2 semanas depois, ela estava curada. E ela veio pilhada. Você imagina alguém chegar na igreja, né? Eu fico pensando naquele cego que foi curado à porta formosa do templo, quando entra no templo, né? Yahoo, Yahoo, né? Causando escândalo até porque ele estava feliz com o milagre de Deus. E ela veio assim. 2 meses depois, ela disse, eu não vou mais cantar no coral. Eu disse, por quê? Dá muito problema. O pessoal chega atrasado. Eu falei, mas peraí, seu pacto era com essas pessoas? Seu pacto não era com Deus? Vejam que a gente às vezes quer que Deus faça a parte dele, clama ao Senhor que faça a parte dele, mas a gente não faz a nossa. A proposta de Deus ser terrível aqui, de novo ele repete aqui no finalzinho do texto, é exatamente para mostrar para a gente que, olha, Deus é o Deus do pacto. Mas se fez pacto com você, você fez pacto com Ele também. Então você também tem que cumprir a sua parte. Você não pode ficar brincando com Deus. E mais, todos os grandes, todos os príncipes, todos os reis, todos os poderosos, ficarão de joelhos diante dele. Não confies em príncipes. Não confie no ser humano, por melhor que ele seja, por maior que ele seja, por mais famoso e mais aclamado que ele seja. Confie em Deus. Portanto, meus irmãos, o salmista aqui canta a grande obra de Deus no passado, para que a sua geração entenda que Deus é o mesmo, ontem, hoje do salmista, e o será para sempre, que é o nosso hoje, né? E daqui para frente. Seu poder não mudou. Sua majestade não mudou. Deus não enfraqueceu. E o pacto que Ele fez com o seu povo está valendo ainda hoje. Sendo assim, aprendemos com o salmista, vale a pena esperar em Deus. Esperar por sua provisão, por seu auxílio, seu socorro, por sua graça. Aqueles que já experimentaram a bondade de Deus e cantam isso, não temem o futuro. Ainda que no presente as coisas não estejam muito favoráveis a você, você sabe que Deus está no controle. Que o seu futuro está garantido.
A palavra de Deus nos ensina que quando Jesus voltar para buscar o seu povo, e finalmente trouxer o justo juízo sobre todos, absolutamente todos aqueles que lhe entregaram suas vidas enfrentarão este juízo com plena confiança, porque eles sabem que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para salvar-lhes de toda a condenação. E por isso vivem piedosamente. A nossa piedade não é para alcançar salvação. A nossa piedade é porque fomos alcançados. A nossa santidade, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa visão de mundo tem que ser modelada por essa realidade trazida nas Escrituras Sagradas, de que Deus está no controle e de que as coisas, ainda que não estejam bem hoje para nós, nesse momento, Deus está governando e Ele fará a sua obra em nós e talvez até através de nós. Que Deus derrame graça sobre sua igreja, porque como nessa pandemia nós vimos gente desistindo da vida, né? Como nós vimos gente desesperançadas. Deus nunca abriu mão da sua majestade. Ele sempre esteve governando, inclusive na época da pandemia. Você não sabe se você não soube se você ia sobreviver ou não. E suponho que se você está aqui é porque você sobreviveu. Mas você não sabia. Alguns de nós tivemos Covid. Alguns ficaram internados. Alguns carregam sequelas até hoje por causa da Covid. E eu estou falando de Covid porque é uma realidade presente, mas antes da Covid era uma questão de assalto, era um acidente de carro, era uma doença degenerativa, uma doença adquirida, uma doença de nascença. E a gente ficava pensando, e o nosso futuro? Quando a Rebeca nasceu, eu confesso para os irmãos que eu ficava pensando, o que será dessa menina se eu morrer? Hoje eu fico pensando que ela seria bem melhor. Mas eu ficava pensando, como vai ser? Até que, como nós fizemos hoje, né? Nós batizamos uma criança, e no batismo, era exatamente isso. Deus é o Senhor dela. E Deus não precisa de você. Ele te dá o privilégio de fazer, mas não precisa. Ele já era Deus antes de você, e será Deus depois de você. O que será do Brasil? Deus está no controle. Ele já era Deus antes de existir Brasil. E continuará sendo Deus, mesmo que não haja mais Brasil. Ele é Deus. Então, não importa muito o que aconteceu no passado com você. Olhe, a proposta do salmista é, olhe para os feitos de Deus. E é por isso que eles ficaram registrados nas Escrituras. Para você saber. Deus agiu. Para que hoje você viva piedosamente, sem medo do futuro. Pode descansar em Deus. Oremos ao Senhor.
Não permita, Senhor, que a ansiedade domine a nossa vida, a ponto de nos inutilizar. Não permita, Senhor, que nós sejamos conduzidos pelas nossas experiências pessoais, até mesmo daquelas, principalmente daquelas que foram infortunas para nós. Mas, ó Deus, que nós possamos perceber que na história o Senhor tem sido o Deus da aliança. Permita, Senhor, que nós possamos usar dessa experiência, olhar para os teus fatos maravilhosos, a sua intervenção, os milagres, a forma como o Senhor conduziu, até mesmo pelos meios ordinários, a história, para que o teu nome fosse glorificado, para que Jesus Cristo pudesse vir a este mundo e assumir a culpa dos nossos pecados, trazendo salvação para aqueles que creem, para que nós possamos viver hoje de maneira que te agrade e ainda, Senhor, ensinar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos a confiarem em Ti. Ajuda-nos, Senhor, ajuda a Tua igreja a ter uma visão correta sobre a Tua majestade, sobre o Teu poder, sobre a Tua vontade sendo executada, para que nós tenhamos segurança e tranquilidade para vivermos enfrentando, sejam quais forem os desafios que apareçam, pela fé em Cristo Jesus. Rogamos por Tua bênção, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.